Alô, você ligado no Rio Mafra Mix, mais um Dois Dedos de Prosa. E hoje o tema é um pouco diferente, um tema mais sério, um tema mais preocupante. A gente vai falar um pouquinho de cuidado com os animais, maus tratos, uma semana um tanto triste aqui em Rio Mafra, com alguns casos de grande repercussão de maus tratos aos animais. E comigo a Patrícia Krzezinski, que ela é voluntária em Mafra, para a gente conversar um pouco sobre esse tema. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada pelo convite, Robson. Então, uma semana, excepcionalmente, para quem está nos assistindo, a gente sempre coloca esse programa no ar entre domingo e segunda, e a gente está indo para o ar no sábado, porque a gente tem, até o final do bate-papo, um convite para quem está nos acompanhando. Mas, começando pela semana, foi uma semana pesada, né? Foi. Desde a semana passada a gente já está recebendo vários, na verdade são todos os dias que a gente recebe vários pedidos de ajuda, né? Mas esses pedidos de semana passada para cá foram os mais pesados que a gente teve desse ano. Você é voluntária no Abrigo de Cachorros Amigo Fiel, isso? Isso mesmo. Além do Amigo Fiel, a gente tem mais 3 abrigos em Mafra que trabalham cada um por si, mas quando precisa acabam se unindo, que é um exemplo do que vai acontecer domingo, nesse protesto contra os maus tratos, né? Isso, então nós somos o abrigo ali de Mafra, né? E aqui em Rio Negro tem a Rio Mafra pelos Animais, que é a ONG, o Pluto Amigo e também o Anjo de Quatro Patas. Então, nem todos a gente consegue ajudar, infelizmente, porque os casos são muitos. Então, a gente sempre tenta se reunir as ONGs para que a gente ajude de alguma forma esses casos que vão chegando para nós. A gente com os recolhimentos, né, e as outras ONGs ali com as ajudas para pagar comanda, tentando lar temporário, hotelzinho, enfim, o que a gente consegue fazer. Como que funciona o trabalho do abrigo? Geralmente vocês são acionados na hora do problema, na hora dos maus tratos, na hora de um cachorro abandonado. A gente, assim, agora, no momento, como a gente está com o abrigo super lotado, nosso abrigo é para 120 cachorros ficarem tranquilos, né? Mas agora a gente já passou de 200 cachorros lá no momento, lá no abrigo, né? Fora os 86 que a gente trata fora. Então, agora a gente está exclusivamente só atendendo esses casos de maus tratos. E alguns deles ainda a gente tenta lares temporários, pelo fato, né, que o abrigo realmente está super lotado, então até uma questão de segurança, né, de levar o cachorro até lá e ocorrer brigas, enfim, tanto entre os nossos por chegar novos animais e também com o novo que chegou porque ainda não está adaptado, então essa adaptação demora um pouco. Então no momento a gente está fazendo esses resgates em conjunto, né, tanto com a Prefeitura de Mafra, com a polícia que também vai até o local. Então no momento são esses resgates assim de maus tratos mesmo que a gente está recolhendo. Quando a gente fala em maus tratos, não é somente o cachorro que sofre uma violência, que é o cachorro que sofre uma agressão. Existem outros tipos de maus tratos. Sim, é isso que a gente queria conscientizar as pessoas, né? Porque o maus tratos ele vai muito além de somente o bater, né? O agredir o animal. É você deixar o animal sem o alimento, sem uma água fresca, sem um local para se proteger do frio, né? Do calor, da chuva. Também o abandono, principalmente ali o abandono, né, que as pessoas vão e deixam o cachorro, se mudam, simplesmente deixam o cachorro fica naquele local insalubre. Também você usar o animal como para ganhar dinheiro, né, fica ali só a barriga de aluguel, a cachorrinha. Você usar também o animal como para puxar cargas, que é um peso muito maior do que ele pode carregar. Também você não dá assistência médica para o seu animal, às vezes ele está precisando. Eu sei que às vezes é muito caro, mas às vezes um remédio pelo menos dá algum tipo de assistência, pedir ajuda. Então tudo isso se enquadra ali nos maus tratos e não somente, né, a agressão. Quando vocês fazem um recolhimento, muitas vezes vocês vão junto com a polícia, às vezes é um ambiente de conflito, né? Quando você recebe esse pedido, você não sabe o que te espera lá do outro lado. Sim, exatamente. Por isso que muitas pessoas ligam para nós e falam assim, você pode ir em tal local? Por mais que a gente tenha um abrigo, por mais que a gente tenha uma ONG que ama os animais, a gente não pode ir até o local, porque igual você comentou assim, a gente nunca sabe o que espera. Já aconteceu de mesmo a gente ir no local com a polícia, as pessoas tentarem agredir, porque a gente chega no local e as pessoas acham que não é maus tratos.
Não, para ela o cachorro tá bem, só tá ali com um machucadinho, ela só não colocou água no momento. Então, por isso que a gente pede esse apoio tanto para a polícia quanto para a prefeitura, né? Para que a gente consiga ir até o local, né, que necessita da nossa ajuda. Essa semana, especificamente falando, há uma semana atrás, a gente teve o caso do morador de rua que repercutiu muito nas redes sociais, né, que ele agrediu e acabou uma cachorrinha, né, acabou morrendo. Isso trouxe uma comoção, isso trouxe um apelo nas redes sociais, mas também não é o primeiro caso especificamente envolvendo morador de rua. Eu lembro que algumas semanas já teve uma postagem de um outro morador de rua lá no Alto de Mafra tratando mal um cachorro. Também teve em Rio Negro recentemente um pitbull que também foi resgatado, que estava em posse de um morador de rua. É crescente essa situação específica de moradores de rua e cachorros juntos sofrendo maus tratos, né? Sim, e como você falou, então já começou desde semana passada, né, com a situação do Lipe, onde o Lipe foi atropelado. O morador de rua estava junto no momento, então ele tinha visto que o cachorrinho tinha sido atropelado e mesmo assim ele ficou arrastando o cachorro durante aquele dia, o cachorro gritava. Aí eles acionaram a gente foi, buscou. Mesmo indo com a polícia, o morador de rua quis agredir a gente, ameaçou que ia na nossa casa, a gente não devolvesse o cachorro, né? A gente conseguiu levar ele, graças ao bom Deus, a gente conseguiu salvar esse cachorrinho. Hoje ele está em recuperação, está voltando a começar a andar porque ele teve uma fratura bem grave. E pelo fato dele ficar apertando o cachorrinho, estourou uma hérnia também no cachorrinho, mas ele está muito bem, é o Lipe, inclusive, está para adoção responsável. Em seguida, né, tivemos o Thor, que era um cachorro pitbull, que ficava com um morador de rua, tanto em Mafra quanto em Rio Negro. A gente já tinha recebido vários pedidos de ajuda para recolhimento desse animal, porém lá na abrigo a gente já tinha uma cachorrinha pitbull, a Shelby, que ela também foi retirada dos moradores de rua ali de Mafra, que eles ficavam na rodoviária, e o nosso abrigo só tem um canil que é mais resistente. Como esses cachorros são mais fortes, né, a gente só podia pegar um por vez. A gente conseguiu dar um lar para Shelby e aí a gente conseguiu recolher aqui o Thor, né, desse morador de rua aqui de Rio Negro. Foi uma sorte ainda porque estava bem difícil, a gente não sabia nem como que ia chegar a fazer esse recolhimento desse cachorro, mas como o rapaz foi recolhido para levar numa clínica, a gente aproveitou esse dia aqui com a Prefeitura de Rio Negro para fazer o recolhimento. E aí, infelizmente, acontece daí o fato agora, né, que chocou muita gente, que foi o caso da Pitucha. A gente recebeu então um pedido de ajuda para recolhimento do corpo apenas pela polícia. Chegando no local, a Miriam verificou que o cachorro ainda estava com vida. Levamos até na alquimia, porém, algumas horas depois ela veio a falecer, porque ela teve hemorragia interna, por conta das pancadas foram muito fortes. Então, assim, igual você falou, já é uma situação de várias coisas com moradores de rua, então por isso que a gente, né, vai fazer o convite agora no final, para vocês participarem de um evento com a gente, porque está acontecendo muito recorrente. Hoje foi um cachorro, amanhã pode ser uma criança, um idoso, e pode se tornar mais agravante. A gente fala, né, até comentando da situação do pitbull aqui em Rio Negro, acabou que o tutor dele não ficou internado, mas valeu pelo recolhimento do cachorro, né? Porque o cachorro já foi, aquele pitbull, ele era dócil, né? E ele foi para um lar. Dócil. Até todas as denúncias que a gente recebeu, que era um pitbull muito agressivo, né? Que a gente ia ter problema com ele. Mas não foi o que ocorreu. O Thor, desde que chegou no abrigo, era um cachorro super dócil, mas eu entendo a preocupação das pessoas com ele na rua, por ser um cachorro mais forte. Se ele atiçasse, quem sabe, o Thor para uma briga, né, poderia ocorrer. Então, hoje o Thor tá muito bem, né? Provavelmente a mãezinha dele vai ver essa reportagem. Ela sabe que ela se apaixonou desde o primeiro dia que ela foi ver ele no abrigo, e ele por ela. Ele é muito dócil, muito querido. E graças a Deus ele está num bom lar agora. Você fala a Pitucha, essa cachorrinha agora do sábado que foi agredida pelo aquele morador de origem paraguaia. Isso. Como que chegou esse caso para vocês? Eu vi até nas redes sociais, você fez um desabafo, você estava até emocionada diante daquela situação e da crueldade, né? Isso mesmo, porque independente se ela era um cachorrinho em situação de rua, ou um cão comunitário, ou uma cachorrinha que tinha tutor, ela não merecia passar, né, pelo que passou.
alguns comentários até maldosos, assim, mas vai que ela avançou nele, mas não precisava chegar a esse extremo, né, da maldade, da crueldade que foi, que ocorreu com ela, né, porque igual a Miriam chegou no local, assim, só para buscar um corpinho. Então, quando a gente viu que ela estava viva, a gente ficou em êxtase de pensar que a gente poderia salvar mais uma vida. E a gente até se sente meio impotente de pensar assim que a gente poderia ter feito mais, mas infelizmente, né, a gente não conseguiu, né? Tentamos fazer o possível, mas não deu. Após isso, a gente postou nas redes sociais e apareceu o tutor. Ela havia fugido de casa por conta dos raios que deu trovada, ela ficou assustada, pulou o muro e fugiu. Ele já estava há alguns dias à procura dela. Como ela era uma cachorrinha de uma cor mais comum, realmente fica muito difícil, porque o pessoal está tão acostumado a ver os cachorros pela rua, que às vezes não dá muita importância. Vou tirar uma fotinho, vai que tem tutor. Isso até é uma dica, né? Se você vê às vezes um cachorrinho na rua, tira uma foto, manda pra gente. Não custa postar, porque às vezes tem alguém procurando, né? Que poderia ter acontecido com a Pitucha, mas infelizmente não foi o que ocorreu, né? Então esse tutor entrou em contato com a gente, né, declarando que era dele e tudo, e ficou uma situação muito triste, porque ainda eles tinham esperança em encontrar a Pitucha, né? Não foi o que ocorreu. A gente agora então espera que esse paraguaio então, ele fique, né, preso, que ele pague pelo ato que ele fez, e para que a gente também consiga que repercuta de alguma forma, né, que a prefeitura principalmente consiga fazer mais algumas ações, como eles já estavam fazendo, para a gente tentar que não ocorra mais nenhum tipo de problema que está ocorrendo agora. Com relação a essa situação da agressão e da morte da Pitucha, o Rio Mafra Mix publicou em primeira mão, né, instantes após o ocorrido, né, no início da tarde de sábado, e desde então a reportagem está no topo da semana e trazendo bastante comentários, bastante manifestações através das redes sociais, onde é possível ver que gerou uma comoção social muito grande e até uma revolta das pessoas, né? Sim, né? Ali eu vi que nos comentários de vocês, como na nossa postagem, o pessoal muito revoltado, tanto com a situação que aconteceu com a Pitucha, né, que foi muito grave, quanto com as situações que vêm ocorrendo por conta desse morador de rua que fica ali no Alto de Mafra, ficava, né, que agora está preso, além dele ficar atormentando as pessoas que trabalham ali, que moram perto, usando drogas na praça. Então, a gente espera que toda essa comoção gere algum efeito, né? Que a morte da Pitucha não seja em vão, que a gente consiga realmente justiça com isso e que abra os olhos das pessoas para que olhem para os lados, para os seus vizinhos, que às vezes também está acontecendo algum tipo de maus tratos do nosso lado, na nossa frente, e a gente não está enxergando. Então, que as pessoas consigam abrir os olhos, né, para isso e consigam começar a tomar atitudes. Na sexta anterior a esse fato, a gente publicou uma reportagem que a Polícia Civil havia indiciado 2 pessoas, uma em Mafra e uma em Monte Castelo, sobre maus tratos. Daí no sábado acabou acontecendo isso. E uma semana depois, 8 dias depois, no domingo agora, amanhã, os abrigos estão se unindo num manifesto pedindo justiça e um manifesto contra os maus tratos. O que é esse evento e o que vocês esperam que chamar a atenção da sociedade? Aproveitar que já que você falou, eu vou falar então desse caso de maus tratos que a mulher foi condenada então ali, né? A gente foi até o local, era no bairro Vila Ivete ali, e a gente chegou no local, chegamos a resgatar o cachorro, mas ele estava com uma miase tão grande que já tinha pegado os órgãos dele. Assim que ele chegou na clínica, ele veio a falecer. Foi uma situação muito triste, então que fique também de exemplo para que as pessoas tenham consciência que maus tratos é crime, que assim como ela cometeu um crime que foi de não prestar assistência médica para esse animal, ela vai pagar por isso, né? Então, por isso a gente convida vocês para agora, domingo, dia 9, ali na Praça Lauro Miller, a partir das 5 horas da tarde. A gente vai reunir todas as ONGs, todas as pessoas que gostam da causa animal, né? Que estejam, né, nesse dia protestando junto com a gente, para que a vida da Pitucha, a morte dela não tenha sido em vão, que a gente consiga conscientizar cada vez mais as pessoas de que maus tratos é crime, que as pessoas consigam, como eu falei, olhar para os lados e sejam a voz desses cachorros,
e que também a gente peça para a prefeitura mais ações, né, com os moradores de rua, em situação de rua, para que não aconteça mais esse tipo de coisa. Então, reforçando o convite, né, amanhã, domingo, a partir das 5 da tarde, lá no Alto de Mafra, na Praça Lauro Miller, onde foi que aconteceu O ocorrido. Duas vezes, né, dois ocorridos. Patrícia, para a gente encerrar, qual que é o recado que você deixa para quem está nos acompanhando? Esse tema, né, está em alta nessa semana, mas iniciando por você, a minha ideia também é receber os representantes dos outros abrigos aqui para a gente divulgar esse trabalho e a importância do trabalho que vocês fazem de forma voluntária, né? Qual que é o recado que você deixa para quem às vezes não entende ou não sabe o que vocês fazem especificamente? E às vezes tem pessoas que acham que é um passatempo. E isso é uma coisa que exige muito tempo, né? Exatamente. É uma coisa que as pessoas realmente não entendem. Então, o abrigo, principalmente, todos os abrigos, né? Ele é formado por pessoas voluntárias, onde elas deixam as suas casas, a sua vida, o seu trabalho, para ir, né, dar o seu tempo para isso. Eu, por exemplo, eu trabalho o dia todo e no sábado e à noite é o horário que eu me dedico para o abrigo. Então, assim, não é um serviço, né? Ninguém ganha nada em valores por isso. A gente ganha com amor, com gratidão, né? Com os cachorros. Então, a gente pede um pouco de paciência. Infelizmente, a gente não consegue salvar todos os animais que a gente gostaria. A gente não consegue resgatar a todos. O nosso abrigo, ele vive praticamente só de doações, né? Para vocês terem uma noção, são 100 quilos de ração por dia. Então, a gente ganha um valor, sim, da prefeitura, é um valor anual, que é para ração. Mas todos os outros, medicamentos, vacinas, a gente tem que sim pagar prestador de serviço lá no abrigo, porque a gente não tem voluntários suficientes. Então, a gente também é um custo que a gente tem. Nosso abrigo é bem longe, então tem o custo da gasolina, tem custo de castração. Então, não é fácil, a gente faz o melhor que a gente pode. Por isso que a gente convida você, se gosta da causa animal, venha ser um voluntário. Mas eu não tenho tempo, não consigo. Então, seja um apoiador da causa, né? Doando algum valor mensal, doando ração, doando algum item para os nossos cachorros, remédios. Tudo isso ajuda a não ficar tão pesado somente para algumas pessoas que trabalham com a causa. Tá certo, Patrícia. Muito obrigado pela tua participação. E eu deixo o Rio Mafra Mix à disposição, tanto do lar que você representa, quanto dos outros abrigos, para a gente mudar, tentar dar um destino melhor para os animais e, quem sabe, a gente possa trazer notícias boas e não tantas notícias negativas de maus tratos. Exatamente. Muito obrigada, Robson. Obrigada, Rio Mafra Mix, por ceder o espaço. E exatamente como você falou, espero voltar aqui algumas vezes, mas para falar mais de coisas boas e não de tanta tragédia como está ocorrendo nessas últimas semanas. Tá certo. Obrigado, Patrícia. E para você que nos acompanha, na descrição desse vídeo vai estar lá também as redes sociais do abrigo, para você buscar mais informações, conhecer o trabalho deles e a qualquer momento te retorna aqui no Rio Mafra Mix com outras notícias.